Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast Beni Invest. E hoje eu estou aqui com a minha amiga educadora financeira, Catarina Tavares. Boa noite, Catarina. Boa noite, Beni. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Catarina, conte um pouquinho aí como foi que você chegou, de onde foi que veio parar aqui na educação financeira. Bom, inicialmente, né, iniciei minha carreira profissional na arquitetura, né, e atuei 12 anos nessa área. Porém, assim, como eu sempre fui bem organizada financeiramente e sempre vi custo-benefício em tudo, em projeto e tudo na minha vida, eu resolvi me tornar educadora financeira. Quais são os desafios financeiros de quem vem aí da área da arquitetura durante a faculdade, no início da profissão? Existem bastantes desafios, né? Assim, a faculdade de arquitetura, ela ainda é muito, hoje em dia um pouco menos, mas na época que eu me formei, ela era muito elitizada, né? Mais ainda. Então, não tinha nem cadeira de habitação popular, disciplina, no caso. Eu moro em Recife, Pernambuco, né? Que é uma região relativamente, assim, carente, né? Onde há assentamentos informais, muito comum ter aqui, em todos os bairros. Eu não vi isso aparecer durante a faculdade. Né? E isso sempre eu questionei bastante. Então, eu tentei seguir para esta área. Porém, muitos colegas, né, sempre preferiram ficar na parte mais tradicional, né, de projetos, de ambientação, né? Eu fiz arquitetura na UFPE e assim, a arquitetura lá, ela é muito voltada para o acadêmico, né? Mas no meio da faculdade o pessoal começa a estagiar, né? Olhe, na época, né, que eu fiz faculdade lá, tinha muito estágio. A maioria era sem remuneração. Você pagava para trabalhar, né? Eles não davam nem um auxílio transporte. Não. E depois eu estagiei em 5 lugares, né, durante a faculdade. Assim, 4 foram escritórios e um foi órgão público. Eu lembro que o máximo que eu recebi em estágio foi um salário mínimo. E quando eu fui para órgão público, eu recebia menos de um salário mínimo. Mas a questão do estágio, você terminava que não era só essa questão de não pagar, né? Não receber. Você também tinha que pagar para trabalhar. Eu sempre notei isso. E você também só podia ir embora quando você finalizasse aquilo, né? Então você trabalhava meio que como arquiteto, mas ganhava como estagiário. Você fazia trabalho de arquiteto, mas você ganhava como estagiário. E se Você você só fazia. pode ir embora depois que você termina determinada tarefa, então não era como em outras faculdades que você tem 4 horas, 5 horas de trabalho e Não, depois sai. O trabalho tem hora para começar, mas ele não tem hora para terminar. E aí você isso. se forma, vai para o mercado de trabalho e como que faz? Você vai ser empregado, você vai abrir seu escritório? No mercado de trabalho, ou você vai ser arquiteto colaborador, ou você monta seu escritório, ou você, e tem sempre estar fazendo grandes investimentos, né? O investimento é alto, porque você tem que sempre estar fazendo muitos cursos, porque a arquitetura, para você ganhar um pouco mais, você tem que ter muita imagem. Então, você tem que estar num carro bom, você tem que morar num lugar muito bom, você tem que se vestir com roupas de marca, você tem que já vir de uma família que te empurra para aquilo, ou melhor ainda, né? Você tem uma mãe, um pai que já era arquiteto, ou você vai embora do Brasil, como foi o caso de algumas colegas minhas, uma foi para a França, outra foi para a Espanha. E você tem muito isso também de você estudar na Europa e voltar. Os professores, eles incentivam muito isso. Você estudar fora, estudar na Europa e voltar para o Brasil para aplicar o que você viu fora, porque sempre o que está fora é melhor do que o que está dentro. Então, existe uma falta de realidade nos projetos. Aí você tem quais são as opções de trabalho. Você ser arquiteto colaborador, né, onde você ganha por porcentagem ou até um salário fixo baixo, que não é o piso. Hoje em dia, a exigência, né, para você voltar a esse mercado, até para você ser estagiário, você tem que ter não sei quantos cursos. Então, durante a faculdade, o material é caro,
O material não é barato. Eu me lembro até que, na época, comparava muito ao curso de odontologia, que as ferramentas, né, são bem caras, né, um investimento alto. Então, assim, e não é só um investimento de dinheiro, é um investimento do seu tempo e da sua qualidade de vida. Você pode ir para algo público, né, onde você tem a hora de entrar e você tem a hora de sair, né? Isso é muito. Então, para mim, eu sempre valorizei muito isso. Eu disse, não posso ter uma vida desse jeito, né? Então, trabalhei 12 anos nessa área, fiz projeto por fora, fiz. Você ganha bem, ganha, né? Fiz projeto que pagou pós-graduação minha inteira, um projeto só. Mas, assim, é uma coisa que não é sempre, né? Você tem que estar buscando, você tem que estar investindo, é muito de indicação, né? É muito imagem. Arquitetura é muito imagem, né? Você não existe aquele arquiteto que ele diz, eu vou ali para ele ganhar bem, eu vou pegar um ônibus para fazer aquele projeto. Aí a pessoa já olhou e diz, arquiteto pegando ônibus, entende? Não É. pega, Então, é não a fica realidade legal. de uma profissão que, mais do que outras, né, demanda um grande investimento, mesmo que você vá para uma universidade pública, mas demanda um grande investimento de cursos antes, né, cursos extras durante a universidade, materiais caríssimos, estágio que não paga nem o transporte para você ir trabalhar. E depois, quando você é recém-formado, você ainda tem essa exigência de exibir um status, exibir um padrão de vida, que, na maioria das vezes, para um recém-formado, as receitas não cobrem aquilo, né? Então, é uma Não, profissão com muitas exigências e que exige mais do que outras um planejamento financeiro mesmo anterior à universidade, né? perfeito. Dos Eu consigo pais, ou isso. de você, enquanto ainda não está na universidade, enquanto ainda está na escola, já se preparar, fazer uma renda extra para essas demandas seguintes. E como Perfeito. você mesmo disse, como a renda pode ser muito variável, se você abre o seu próprio escritório, nós sabemos que as despesas de um escritório, muitas delas são fixas. Você vai pagar o aluguel do espaço, a energia, a água, a luz, o funcionário, a recepcionista, o telefone, mas você vai ter um projeto que vai ser enorme, que vai te dar um retorno financeiro imenso, e que só vai vir de vez em quando, e Deus sabe quando aparecerão outros projetos realmente tão vantajosos do que aquele. Então, uma organização financeira, um planejamento financeiro para trabalhar com todos esses desafios, com a previsão de despesas futuras, né? Com o aproveitamento dos momentos de grande rendimento para cobrir os momentos onde a receita vai ser menor, tudo isso exige uma educação financeira muito grande, né? Além Perfeito, de isso. lidar com as questões financeiras que todos nós lidamos, sejamos ricos ou pobres, que é uma questão da inflação, que vai Exato. corroer o nosso poder de compra, não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, todo o dinheiro será corroído com o poder, né? Terá corroído o seu poder de compra com a inflação, já que a inflação se caracteriza como um aumento generalizado e persistente do nível de preços de um determinado país. Então, por ser generalizado, ela pode até afetar de maneira diferente a mim e a você, uma vez que nós não consumimos os mesmos produtos. Tem produto que eu Perfeito. consumo aqui em Fortaleza e que você em Pernambuco não vai consumir, e vice-versa, não só pela geografia, mas também vai variar essa carteira de produtos com a classe social que nós estamos e com os nossos gostos pessoais, com o gênero, com a idade. Tudo isso vai fazer com que a inflação nos atinja de forma diferente, mas mesmo assim vai atingir a todos nós. E aí, como que a Perfeito. gente vai instruir agora, Catarina, os nossos ouvintes, né, que eles estão aqui para falar de educação financeira com a gente no final das contas, como que nós vamos instruir esse pessoal? Como é que eles vão descobrir, que eles vão pesquisar onde está essa inflação? Eles vão ver no site, né, do IBGE e no do Banco Central também, né, do Brasil, né, no BCB, também é possível encontrar, né? Agora, o do IBGE até melhorou bastante, né, essa questão que era bem ruinzinho, né, o IPEA data também, né, só que lá é um pouco mais confuso,
de você pesquisar. Até então, quando eu indico a meus mentorandos, eu indico geralmente o site do IBGE. Quanto é que você pode gastar? Né? Então, por isso que eu terminei de tanto fazer isso, né? Meu esposo, ele é contador, então ele viu essa minha visão, assim, de sempre estar vendo custo-benefício, de ver preço de tudo, de estudar, né? O que você... Porque muitas vezes você pode ganhar muito, mas o teu custo é tão alto, o teu gasto é tão alto que aquilo não vale a pena. Não é o gasto só financeiro, mas o emocional também. O que é que você vai ter que fazer? Você está disposto àquilo? Então, tudo na vida são escolhas, né? São comportamentos, são escolhas. Então, o que é bom para mim pode não ser para outra pessoa e tudo mais. Agora, essa questão de se organizar, o que é que eu sempre fiz? Estudante, né, nunca tem muito aquele dinheiro, então sempre eu tentava ir para projetos culturais, eu gosto muito de exposição, eu gosto de coisas assim que não são tão caras, né? Aqui em Recife ainda teatro não é tão caro como em São Paulo. A parte de cultura, então, dava para bastante ter esse acesso, né? De museu, exposição, igreja, né? Então, eu fazia vários programas que eram praticamente custo zero. Então, a gente vai aprendendo, né? Custo-benefício, né? Eu posso comprar isso, não posso, eu posso reaproveitar isso. Então, eu sempre tive muito essa coisa de reaproveitamento, se está bom ainda, não é você tá ruim e joga fora. Então, o profissional, não só da arquitetura, mas qualquer profissional, ele tem que saber o que é que ele vai gastar, né? E se aquilo vai valer a pena para ele, né? O último projeto mesmo que eu orcei, que eu ia fazer junto com uma colega, ia sair R$ 17.000. Puxa, R$ 17.000, que massa. É, mas aí o que é que isso vai ter visita, porque você tem que fazer visita técnica, você acompanha a obra, você faz detalhamento, projeto básico, até chegar no projeto executivo. A mão de obra aqui é muito complicada. As pessoas aqui para trabalhar são muito difíceis. Então foi outro ponto que me levou ao órgão público, porque eu teria que lidar com pessoas que não têm compromisso, né? É muito difícil você achar um marceneiro que ele te entregue uma coisa no prazo, que ele te entregue aquilo do jeito que você desenhou, entendeu? É difícil fazer o projeto, o assentamento da cerâmica, isso tudo é primordial, porque estoura. Toda obra tem aquilo que você projeta e tem aquilo que é a realidade, né? Meu pai é Exatamente. engenheiro e ele me dizia, quando eu era Pronto. mais nova, que ele me ensinava, a gente conversava muito, ele dizia, olha, você projeta, faz o projeto, que vai, o cara vai chegar e vai botar o prego aqui e o prego vai entrar. Só que esse prego, na vida real, ele não entra de primeira. Você tem que bater algumas vezes, ele entorta, você vai botar o outro. Então, ele deu Isso. esse exemplo simples, mas fato é que leva, na maioria das vezes, mais tempo do que o que a gente planejou para levar e mais dinheiro do que o que você orçou, né? Então, Sempre. a educação financeira, o planejamento, a organização e você ser precavido, né? Você tem que ter sempre essa reserva extra. Isso. Salvar o Perfeito. dinheiro, economizar é muito interessante, mas veja, economizar de forma espartana no curto prazo, ok, no longo prazo Ninguém acaba não consegue. funcionando muito. Eu gosto muito de falar, de ensinar sobre o salvar dinheiro. O que é o salvar? São determinadas despesas que, se você não fizer, elas não vão prejudicar o seu estilo de vida. Então, por exemplo, você paga anuidade do cartão de crédito, sendo que não está usando os pontos de milhagem, né? Você pode ter um cartão sem essas tarifas. Tem gente que paga R$ 300 por ano de tarifa de cartão de crédito, sem necessidade nenhuma, né? Poderia estar salvando esse dinheiro. Não pagar essa tarifa não vai diminuir a sua qualidade de vida. Tarifas bancárias, dentro da sua casa, desligar os equipamentos da tomada, né? Fechar a torneira, fechar um vazamento, né? São Isso. determinadas situações em que
você deixa de gastar, continua no seu padrão de vida. Para quem quer se dedicar mais um pouco, se utilizar de cupons de desconto, de cashback. Outro dia eu entrei no site da Melios e, por acaso, estava dando 100% de cashback na Natura. Gente, 100% é um produto de graça. É, Mesmo que você não esteja precisando naquele momento, mas se é 100% de cashback, vai sair de graça. Uma hora, meu amigo, você vai usar o shampoo para lavar seu cabelo. é isso mesmo. Então, vale a pena aproveitar essas questões e você vai manter o Perfeito. seu padrão de vida e vai deixar de gastar o seu dinheiro. E esse dinheiro você pode usar para ter a sua reserva de emergência, para se precaver. Outra coisa muito interessante de a gente fazer é investir, porque Isso. investindo é a melhor forma que você tem de se precaver contra essa inflação, contra esse aumento generalizado dos preços, porque o seu investimento ele só é realmente vantajoso quando ele supera a inflação. E você Perfeito. pode descobrir qual que é a inflação do país, para ter ela como base, para saber se o seu investimento está rendendo o que deveria. Você compara a inflação e o que o seu dinheiro rendeu, e você vê se está ali realmente tendo um lucro ou não. Né? E você tem ali o site do IBGE, do IPEA, mas você também pode pesquisar não só a inflação atual, como a perspectiva de inflação no relatório Focus do Banco Central. Vale lembrar que o índice de inflação, ele é sempre o índice que ele vem depois que a inflação já aconteceu, né? Ele não é um índice Isso. antecedente, ele é um índice que Isso. ele vem depois. Mas você tem no relatório Focus a perspectiva de inflação para os anos seguintes, o que é esperado para se ter, tá? Não necessariamente o que se espera vai acontecer, porque ninguém tem bola de cristal, mas a partir dali você tem um norte de planejamento do mínimo que o seu dinheiro tem que render nos seus investimentos. Uma projeção, no caso, Uma né? projeção. Ah, Beni, mas a gente não sabe investir, porque investir é difícil, porque tem ações, porque tem risco, mas você pode investir na renda fixa. E a Catarina é Perfeito. especialista em renda fixa, né, Kate? Como que a gente usa ali Isso. a renda fixa para fazer o dinheiro render acima da inflação? Olha, agora mesmo, né, um momento muito bom, né, que a taxa Selic está 13,75 já há várias reuniões, eu acredito que a sexta ou a sétima reunião do Copom já, né, isso, Uhum, que está nessa taxa. Porque, né, a gente sabe que há uma pressão do governo, né, para que ela caia, e onde se pode investir? Você pode investir em CDB, né, você pode investir em LCI, em LCA, né? Inclusive não tem imposto de renda, né? É uma poupança, né? Mais rentável, né? Você pode investir no tesouro direto, né? Então, assim, tem várias opções para a gente investir na renda fixa com segurança e com a garantia do FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que você vai ter aquela garantia por CPF, por instituição financeira, até R$ 250 mil. Ou seja, é um bom montante, né? De dinheiro. Então, vamos supor que uma pessoa coloca, sei lá, 150 mil no LCI, no Inter, tá? Coloca. Então, ele já tem aquela garantia ali, né? Do FGC. Então, se acontecer alguma coisa, se a instituição quebrar, você consegue, né, recuperar aquele dinheiro. Então, é uma segurança, né? É uma segurança. O CDB também, né, tem a garantia do FGC, né? E até você não só faz um CDB no Nubank, né? A grande maioria também tem a questão das contas remuneradas, né? Que é a partir de 100% do CDI, né? Ou seja, o CDI hoje está 13,65, né? Que é geralmente 0,10 a menos do que a Selic, né? Então, é outro momento para se investir na renda fixa, né? E a renda fixa é aquele perfil conservador, né? A renda fixa, ele
pode ser um passo para te tirar da poupança. A poupança ela também é renda fixa, mas assim, a rentabilidade da poupança geralmente ela não supera a inflação, né? Então, assim, por isso que muitas pessoas chegam até a dizer que poupança não é investimento. Porém, o que é que acontece também? Há na população brasileira um amor enorme à poupança, né? Porque criou um tipo de marketing desde de criança, a sua poupança e não sei o que a Caixa tinha poupançudos e tal, né? Nada mais tradicional financeiramente do que uma poupança na Caixa Econômica Federal no Brasil, né? Eu acho que é um investimento assim tradicionalíssimo, né? Ou então imóveis, né? Que a pessoa compra e aluga. Então, assim, é uma forma são formas de renda passiva. Agora, eu sinto sempre que a maioria assim, das pessoas que eu atendo, né, os meus mentorandos, eles têm a dificuldade de sair da poupança, porque a poupança, eles dizem muito assim, a liquidez é diária, né, o que seria isso? A qualquer momento eu vou lá e tiro, a sensação é melhor do que estar embaixo do colchão, porque ainda tem muita gente, né, tem dados, né, de várias pesquisas aí da Ambima, né, inclusive que muitas pessoas deixam o dinheiro embaixo do colchão, muita gente não sabe nem o que é investimento. Não é questão de renda variável. A renda fixa também, logicamente, ela é um pouco mais simples, porque você já sabe você já tem uma noção do que você vai ganhar, né? Na renda variável você não tem muito, né? Assim, você tem que fazer outros tipos de estudo, né, Benito? Vale a pena a gente falar para as pessoas que, assim, se você tem poupança, você já está na frente de muita gente que nem poupança tem, Perfeito. certo? Você tem uma reserva, olha que bacana, né? Agora, que as pessoas acham que a poupança é garantida pelo governo, não é. Era até 1995. De lá para cá, o governo não se responsabiliza mais por depósitos de poupança, certo? Pelo que o governo se responsabiliza? Pelos títulos, lembrando o que é o título? É uma dívida. Alguém está precisando de dinheiro emprestado e emitiu um papel dizendo: ó, você está me emprestando esse dinheiro. Esse papel é um título, certo? Então, os Perfeito. títulos do o Tesouro Direto é a plataforma do governo federal que cuida da distribuição dos papéis da dívida do governo. Então, qualquer cidadão pode entrar nessa plataforma, mas também pode ter acesso através de uma corretora e Isso. comprar o título do governo. Você está emprestando o seu dinheiro para o governo, ele está te pagando ali uma remuneração por isso. Como o governo é a instituição mais segura que existe num país, porque vamos combinar que, independente do governante, é mais fácil uma empresa quebrar do que o país quebrar. Até porque o Perfeito. país ele pode emitir moeda, ele pode imprimir moeda. Tem consequências Perfeito. para isso, que aí é outra história, outro assunto, outro podcast só para essa questão. Mas o governo ele pode imprimir moeda, ele pode recorrer a empréstimo de outros países, de países desenvolvidos, ele tem um patrimônio basicamente infinito, ele pode aumentar impostos, então o governo tem de onde tirar, certo? Então, o Exatamente. governo é a instituição mais segura que tem. Então, quando a gente fala de risco zero, é o risco país, é o risco do governo. A poupança, Perfeito. ela não tem o risco do governo, ela tem o risco da instituição que está emitindo. É o risco da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Banco Itaú. Então, todas essas instituições têm um risco maior do que o governo. Então, quando você põe o seu dinheiro na poupança, você está comprando um título de dívida da empresa, que é mais arriscado do que o governo, que vai te pagar só 70%, não é 100%, do que o governo paga, 30% a menos do que o Pois governo é. paga. Então, não faz sentido, é uma questão cultural, mas que hoje as pessoas que investem na poupança fazem isso por uma absoluta falta de conhecimento. Quem tem o Pois é. mínimo de conhecimento não faz mais isso, certo? E aí, o título do governo, realmente, a gente fala de renda fixa, outra questão importante é que a renda fixa ela não é fixa. A poupança segue o governo segue a Selic varia. Ela está em Perfeito. 13,75 agora, mas a cada 45 dias tem uma reunião do Copom e o Copom Perfeito. decide se vai manter, se vai subir ou se vai cair. Então, a renda fixa ela é fixa porque você fixou no momento da contratação
qual será a remuneração daquele título. Se vai acompanhar algum índice, e aí ele pode acompanhar a Selic, pode acompanhar a inflação, enfim. Ou se ele vai, CDI, né? o CDI, ou se ele vai ser fixo. Não, vai pagar 10% por ano e acabou-se. Né? Então, você Isso, combina no momento da contratação, e por isso ela é fixa. isso. Aí tem Mas o se o pré, o rendimento pós e o híbrido, né? e o híbrido, né? Então, se ela é pré-fixada, é 10% acabou-se, é 19% acabou-se. Você combinou ali, não importa o que acontecer, vai ser aquele percentual. Se ela é pós, ela vai seguir algum índice. Se ela é híbrida, ela tem um pedacinho pós e um pedacinho pré, né? Então, a Isso, renda perfeito. fixa pós, ela se chama fixa porque você estabeleceu no começo e vai ser aquela remuneração que você estabeleceu, mas que ela pode variar de acordo com a variação do índice, a variação da inflação, a variação da Selic e por aí vai. Então, a renda fixa não é fixa. E porque ela não é fixa, você pode, com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, ganhar um dinheiro na renda fixa muito superior à inflação, ou até superior ao que se ganha em mercados de ações, usando estratégias de marcação a mercado, que é aproveitar essa variação da taxa Selic para obter um rendimento melhor nos seus títulos de renda fixa com toda a segurança possível. Então, nós vimos que o governo Perfeito. é o risco zero, mas que qualquer outra instituição é um risco um pouco maior, né? E lembrando que alguns títulos têm imposto de renda, outros títulos não têm, como a Catarina acabou de citar. Alguns títulos têm a segurança do FGC, mas não são todos, né, Kate? Quais são os Isso. títulos que têm a segurança do FGC e os que não têm? A gente tem o LCI, né? LCA, né? O CDB, né? A gente tem também a poupança, né? Eu não É sei se eu esqueci basicamente os algum. títulos de financeiras, Eu né? acho que eu esqueci algum. Não, os títulos que são de empresas financeiras, né, de bancos, de financeiras como um todo, são os que são assegurados pelo FGC. Normalmente, os títulos que não são, são os títulos de empresa privada, né, Isso, de que aí uma é CRI, indústria. CRA, debêntures, né? Aí Exatamente. não, você investe, é um tipo de é uma dívida, né, que você compra da empresa, então vai ser em cima da empresa. Então, ela pouco menos é fixa, mas é menos garantida do que a renda que tem a característica Isso. de O que ter a a gente pode cobertura do olhar FGC, também é porque né? algumas empresas elas emitem esses títulos, mas você não tem só o risco da empresa quebrar e não pagar. Algumas empresas, exatamente para amenizar esse risco e assim ter uma rentabilidade maior, poder te pagar menos juros, né? Ela Isso, atrela a esse título de dívida um título de seguro. Ela paga o seguro, aí se ela quebrar, a seguradora cobre, entendeu? Ou ela anexa um bem em garantia, de modo que diminui o risco da empresa, e à medida que o risco diminui, os juros que as pessoas cobram para emprestar dinheiro para ela passa a ser menor. Outro título também são os debêntures, que são exatamente títulos de dívida que as empresas emitem para financiar os seus projetos, né? Em troca do recebimento de juros. isso. E esses, no caso, o CRI e o CRA, né? O CRI ele vai investir em imóveis, o CRA no agronegócio. E o debêntures vai em várias coisas dentro daquela empresa, né? Não é uma coisa fixa. Assim como o LCI e o LCA, né? O LCI vai ser em cima dos imóveis, né? E o LCA vai ser em cima do agronegócio. Ou seja, chega um cidadão no banco, olha, eu estou com um agronegócio, eu preciso comprar um maquinário e tudo, eu preciso de um empréstimo. Então, aquele teu LCA, ele vai ser emprestado àquela pessoa, né, aquele dinheiro que você aplicou, lógico que o banco vai tirar uma parte dele, né, evidentemente, e vai te repassar esse retorno com juros, né? É o mesmo de você chegar, empresta um amigo seu, ó, não, tudo bem, tu me paga daqui a 3 meses, mas eu te empresto R$ 10, mas tu vai devolver 20. Então, assim, é bem
a grosso modo, assim, bem falando bem simples, né? Seria uma coisa assim, só que ao invés de você emprestar para o seu amigo, você empresta para uma instituição financeira, você empresta para o setor imobiliário, você empresta para o agronegócio, né? O Banco Brasil ele investe mais no agronegócio, a Caixa mais na parte imobiliária. Os bancos públicos, eles investem mais porque eles são, como é que chama, ferramentas para a implementação de políticas públicas. Bom, então, como eu estava falando, né, essa questão do LCI e do LCA, né, que são títulos de renda fixa, eles vão ter a garantia do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O LCI, ele vai ter um investimento maior no setor de imóveis, e o LCA, maior não, né, vai ter o investimento no setor de imóveis, e o LCA vai ter o investimento no setor de agronegócio. No caso, o LCI, a Caixa Econômica, né, tem bastante LCI. E o LCA, o Banco do Brasil tem bastante LCA, porque é uma forma de ferramenta do governo, né, de fomentar essa questão das políticas públicas a partir desses dois. Já o CRI, CRA, você vai investir em cima da empresa. Você vai investir na empresa. E como todo mundo sabe, empresa há o risco, né? Empreender é o maior risco que tem, mais do que até você investir em ação e, né, em outra renda variável e tudo mais. Então, empreender é um risco. Então, a empresa ela vai dar uma certa segurança, os seguros, né? Vai ter várias situações para atrair os investidores na questão do CRI e do CRA, que é o tipo de, como no setor CRI, né, de imóveis, né, ele vai investir no setor de imóveis da empresa, e o CRA do agronegócio daquela empresa. Né? Então, para você saber se a empresa vai bem das pernas, você vai e vê a questão do rente. E as debêntures também são um título ligado à empresa. Só que aí, quando você investe em debêntures, você não vai estar jogando só para imóveis ou para o agronegócio. Você vai estar como um todo. Ainda tem o FDIC, que vai dar aquele incentivo para as empresas terem aquele capital de giro. Então, ou seja, né, essa questão do fluxo de caixa, né, o que move a empresa, né, aquele dinheiro que você vai ter que ter na empresa para estar usando para comprar insumos, né, e diversas outras coisas. O FDIC ele é usado pelas empresas para aumentar essa questão do fluxo de caixa, né? E aí a Isso, remuneração dos investidores vai ser feito por parte a partir daí, né? Não é uma que a isso, empresa está fazendo uma dívida. A empresa tem contas a receber, tem duplicados, tem cheques, são direitos creditórios que a empresa perfeito, tem e ela está antecipando esses direitos, você está emprestando dinheiro a elas antecipando esses direitos. Então, você está comprando isso, esses direitos creditórios. Esse aqui é o FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Mas, além da renda perfeito. fixa, nós temos aí a renda variável, né? E é muito importante nós sabermos por que a importância, a relevância de você fazer o investimento para a sua vida. Para isso, eu elaborei aqui essa pequena demonstração para vocês verem qual que é a diferença de você fazer um investimento que você só botou o dinheiro lá e esqueceu, ou que você vai aportando todos os meses um pouquinho, todos os meses um pouquinho, né? Então, se você tem um investimento, você tem aí três linhas. Na linha laranja é o CDI. Então, você botou o dinheiro lá e esqueceu, virou CDI, renda fixa. Ou você botou ali o seu dinheirinho na renda variável e esqueceu dele, não fez novos aportes. Ela é a renda azul, a linha azul. Ou você colocou o seu dinheirinho e todo mês você fez um aporte de R$ 250. Você tem que tirar da sua cabeça que só é investidor quem tem muito dinheiro. Eu fiz essa simulação com R$ 250, mas se você só tiver R$ 100, põe os R$ 100. Se você só tiver R$ 10, aplica esses R$ 10. Mas veja a diferença brutal que faz de rendimento colocar todos os meses lá o dinheirinho e você não colocar dinheiro nenhum.
né? Se você põe o seu dinheiro e esquece, ao longo de 20 anos, olha quanto você teria, a linha azul. E se você põe só R$ 250 por mês, que é um valor que é possível para muita gente, olha esse valor multiplicando mais do que duas vezes, né, o rendimento final. Nesse outro slide, nós temos aqui uma historinha de três gêmeos. Eu amo essa historinha, você já conheceu ela, Catarina? São três Não, gêmeos, não, a essa Luísa, a Fabiana e o Marcos, certo? A sim. Luísa resolveu, a partir dos 25 anos de idade até os 65 anos, investir R$ 1.000 todo mês. E ela só começou quando ela tinha 25 anos, certo? Essa linha azul mais escura. A Fabiana também investiu R$ 1.000 todos os meses. Só que em vez de investir até os 65, ela investiu só até os 35. E quando chegou ali, ela parou. Olha a diferença que deu do rendimento dela para o rendimento da Luísa. A Luísa é o mais alto, a Fabiana é o do meio. E o terceiro irmão gêmeo também investiu a mesma quantia, só que em vez de começar aos 25 anos, ele começou só aos 35 anos, 10 anos depois. E olha o rendimento que ele teve no final do período. Então, com essa historinha aí dos três irmãos, nós conseguimos ver a importância do tempo. Todos os três investiram R$ 1.000 por mês, mas aquela que investiu por mais tempo e que começou a investir primeiro foi o que teve o maior rendimento em relação aos outros. A importância e a relevância do tempo, a influência do tempo nos seus investimentos, né? Perfeito. Aí aqui nós existem ações, várias estratégias que você faça de ações, mas existe uma estratégia que é a estratégia de dividendos. Quem é muito fã dessa estratégia de dividendos, que ensina, é o Barsi, que é o investidor mais longevo e bilionário aqui no Brasil. Existem outros investidores no exterior também. Aqui nesse gráfico nós temos uma única ação, certo? E essa ação nós temos na linha azul você reinvestindo os dividendos que ela te pagou durante a vida, e na linha vermelha, você não reinvestiu esse dividendo, você só gastou com outra coisa. E olha a diferença que deu no final do período, né? No final do tempo aí, você reinvestir esse dividendo que a ação te pagou e você não reinvestir. Você vê É como se fosse uma plantinha, né, que você vai regando, que você né? vai regando. Então, Adubando, né, e tudo. bom, Então, se quando você você deixar ela no reinveste, meio da floresta para ela crescer de acordo com a natureza, ela vai crescer. Mas se você regar e adubar e cuidar, ela vai crescer muito mais, né? muito Nesse mais. novo slide, nós estamos fazendo uma comparação entre BOVA11, que é o índice da Bolsa de Valores, e o CDI no Brasil nos últimos 5 anos. Veja, se você tivesse pego um mesmo capital, um mesmo dinheirinho, não importa qual, e aplicado na Bolsa, o resultado em 5 anos, e aplicado no CDI, o resultado em 5 anos. Porque tem gente que diz, você para ganhar dinheiro, você tem que ir para a Bolsa, tem que ir para a Bolsa, tem que ir para a Bolsa. Não obrigatoriamente, né? Você percebe que se você estudar a Bolsa e se você souber investir na Bolsa, você consegue comprar nos melhores momentos e ter um rendimento superior. Mas se você não tem essa paciência, se você é aquela pessoa que vai só jogar o seu dinheiro lá, veja se você tivesse feito isso durante 5 anos, o que, que teria resultado? A diferença ia ter dado praticamente a mesma coisa. E é Agora, bem em 10 anos, se você fizesse isso, estou falando de bolsa no Brasil. Se você tivesse feito isso há 10 anos atrás, no CDI, você teria hoje um resultado melhor do que o resultado de bolsa. Em 25 anos, olha como o CDI superou a bolsa. O CDI teria dado 1.900%, enquanto a bolsa deu só 900%. E desde o começo do plano real, veja a diferença. Se você tivesse pego um valor e colocado no CDI no começo do plano real, em 1º de janeiro de 2023, você teria 6.819%
enquanto na bolsa você teria apenas 2.977%. Ah, Beni, isso quer dizer que o CDI é melhor do que a bolsa? Não, isso quer dizer que depende da sua estratégia. Se a sua estratégia é de bolsa, você não deve simplesmente colocar o dinheiro lá e esquecer. Você tem estratégias para comprar nos melhores momentos, para reinvestir dividendos, você pode assinar ou não as novas subscrições. Então, existe uma série de situações que você pode fazer para que o seu dinheiro renda mais em bolsa. E se a sua estratégia é uma estratégia de CDI, você não necessariamente vai estar perdendo dinheiro. Agora, aqui também na renda fixa, nós temos os momentos e as estratégias para aproveitar aquela renda fixa da melhor forma. Vai ter momento que é melhor você estar no pós-fixado, que é melhor você estar no pré-fixado, né, que é para fazer esse balanceamento dinâmico, esse equilíbrio Perfeito. entre os estilos de investimento, né? É. E essas Não é. simulações nós fizemos, desculpa, Catarina, Não, essas simulações nós fizemos para vocês verem historicamente, ao longo do tempo, a importância de você estar rebalanceando a carteira, diversificando os investimentos, né? E fazendo aportes regulares e reinvestindo os seus dividendos. perfeito, perfeito, Beni. E assim, sempre lembrando, né, deixar a renda fixa, mas sempre estar reavaliando os investimentos, né, como você falou. Então, mesmo que seja na renda fixa, a gente tem que sempre estar olhando. A grande diferença da fixa para a variável, logo, lógico que vai ter melhores momentos, agora é um ótimo momento renda fixa, ainda, mas, assim, outros momentos não é tão bom. Então, vai ter isso, como você falou. Agora, qual é a grande diferença? Se você aguenta isso ou se você prefere isso, né? É muito do perfil do investidor, né? O que é necessário é a pessoa começar a investir, onde ela se sente bem, onde ela se sente segura, né? Mas sempre está reavaliando, olhando, né? E um passinho de cada vez. Eu acho que é bem importante isso, né? Porque não adianta você querer transformar uma pessoa que é de renda fixa numa de variável, né? Você pode ir aos poucos, se a Pronto, você pessoa não tiver precisa ter interesse. os dois pés na renda fixa, nem os dois pés na renda variável. Você tem que ter um Perfeito, equilíbrio e fazer aquela avaliação. Quanto eu aguento perder? Ah, se eu exatamente, perder R$ 10, eu vou dormir tranquila? Vou. Pronto, então R$ 10 é o máximo que você vai colocar na renda variável. Ah, e se eu perder R$ 100, eu vou dormir tranquila? Vou. Então, R$ 100 é o máximo que você vai colocar na renda variável. E o resto você vai deixar exatamente. na renda fixa, Exatamente. Então, né? assim, tem que ver muito o perfil, né, da pessoa que vai, do investidor, né? Se ele é conservador, se ele é moderado, se ele é arrojado, né? Isso é que vai ser determinante, né? O cliente é que vai determinar, né? A gente não pode, em nenhum momento, né? Tem perfis e perfis, né? Como o mundo tem N tipos de personalidades, né? É. E muita gente chega para mim e diz, Beni, mas eu já sou organizada, eu já faço economia, eu já salvo meu dinheiro, mas ainda não sobrou o suficiente ali para eu investir. Aí chega a importância de você gerar renda extra e de você investir para ter renda passiva, né? O que Perfeito. que é essa renda passiva, Catarina? A renda passiva é você fazer o dinheiro trabalhar para você. Ao invés de você trabalhar para ele, ele trabalha para você. Né? Então, você não teria que fazer nenhum esforço, né? Você não. Claro, né? Teria o esforço inicial de você estudar, de você contratar um educador financeiro, teria isso você teria inicialmente, mas depois, né? Você deixa lá e logicamente, como uma plantinha, você vai cuidando, você vai regando, você vai olhando, você vai observando, você vai vendo os cenários econômicos, mas assim é uma forma de você investir que vai te dar uma renda extra, né? Seria uma renda extra, só que uma renda passiva,
que você não precisa fazer um esforço. A renda extra já seria o quê? Eu sou educadora financeira, mas eu também faço, sei lá, artesanato e tudo mais. Então, aí é uma renda, mas você vai ter aquele trabalho, você vai perder, não, você vai investir seu tempo naquilo. Então, aí é uma renda extra. Já a renda passiva, você estuda, acompanha, mas tendo aquele gasto menor de tempo, vamos assim dizer, né? Essa semana Um surgiu a notícia para a gente lá na repartição, nos grupos, né, que foi aprovado uma nova regra da Previdência que diz que aqueles servidores que são estáveis, mas que não são estatutários, né, que são servidores, os primeiros servidores do serviço público, eles não entraram para o concurso. Eles entraram porque já estavam lá, então eles foram se Isso, tornaram estáveis, mas eles não entraram para o concurso surgiu só depois da Constituição de 88, isso. e aí eles não são concursados, então eles não são estatutários. E aí a nova regra previdenciária diz que esses servidores não se aposentariam mais sobre o regime próprio de previdência, e sim sobre o regime geral de previdência. Então, enquanto você não tem o direito adquirido, pode mudar a regra Exato. de previdência daqui até o dia que você se aposentar. E aí você vai deixar o seu futuro na mão do governo? Você vai deixar as rédeas da sua vida na mão de outra pessoa? Então, a renda Pois é. passiva, ela vem para isso. Ela é uma renda que vai entrar no seu bolso, independente de você estar trabalhando ou não, e essa renda ela é construída. Você constrói através de investimento, através de renda extra, um patrimônio que vai te gerar esse rendimento todos os meses. E por que que ele vai fazer isso? Porque no dia que você, por qualquer motivo, não puder trabalhar, ou se lá na frente você chegar na época de aposentar e a regra mudou e já não é aquele benefício que você imaginou que fosse ter, é a renda passiva que vai pegar na tua mão e dizer: pronto, eu vou ser a tua segurança nessa hora, o teu apoio, o teu bote salva-vidas. E a gente sabe, né, que com a idade, né, tudo fica mais complicado, né? Porque os problemas de saúde, né, a mobilidade, né, essa questão de suplementos alimentares, a alimentação, você já precisa pagar muitas vezes pessoas para estarem te ajudando. Então você tem que estar preparado para tudo isso, porque inclusive ninguém sabe o dia de amanhã, né? E essa questão de coisas, né, podem acontecer, né, que a gente não espera, não conta, não planeja, morte na família, doença na família, divórcio. Então, você tem que estar preparado para tudo isso, né? E o que vai te dar essa base, né, é essa tua renda passiva, né? E, logicamente, inicialmente, a tua reserva de emergência, né? Que você aí é que vai ser o primeiro, a retirada imediata, né? São as ferramentas que nós temos, né, para trazer paz e segurança na vida, né? A importância de Isso a gente ter mesmo. isso na nossa vida são a renda passiva e a reserva de emergência. E ainda tem aquelas outras, né? Aqui muitas vezes eu faço com meus mentorandos, a dos sonhos, né? Que ela também é importante, e essa da longevidade. Então, eu tento dividir em três: emergência, sonhos, longevidade, né? Para a pessoa também ter, é importante o sonho, né? É importante você se realizar, né? É importante você ser feliz, né? O dinheiro, né? A gente tem que acabar até com essa história do dinheirofobia, né? Que a Natália Arcuri fala muito, né? A gente é como se o dinheiro ele fosse sujo, ele fosse ruim, e não é isso, né? O dinheiro ele vai te ajudar a ter uma vida melhor, não é o mau uso do dinheiro, né? Assim, para causar um mal, mas é o bom uso do dinheiro. Ele vai te dar, ele vai permitir que você não importune pessoas da sua família e nem as pessoas lhe importunem, né? Então, assim, cada um fazer o seu, cada um ter o seu, a sua segurança, lógico, em momentos precisa, é necessário tudo, mas é importante que o ser humano, né, ele seja integral.
Sim, a gente estava Sim, falando que a importância de ter paz e segurança, né? Trazer isso para a nossa vida, que as ferramentas são a reserva de emergência e a renda passiva, né? E aí você estava perfeito. falando dessas questões, mas quais são as características da reserva de emergência? As características, bem, vamos supor, você ter uma segurança inicialmente. Vou dar um exemplo prático, né? É, você, seu carro quebra, né, e você trabalha com aquele carro, ou seja, ele faz parte do seu negócio. E você fica sem dinheiro para conseguir consertar aquele carro. Então, você para seu negócio e, consequentemente, você para também a entrada de dinheiro na sua vida. Outra situação, né, ela vem para te dar uma segurança e uma paz. Qual seria a questão também de uma paz, assim, de você adoeceu, né, e você não ter que estar pedindo a outras pessoas, né, não ter que fazer um empréstimo, né, a segurança, ela vai, ou a reserva de emergência, ela vai salvaguardar muito dessa questão do não empréstimo, né? Porque essa questão de quando você começa, não faz um empréstimozinho aqui, outra ali, não sei o que, você pode terminar numa situação que vira um ciclo vicioso. Então, com a reserva de emergência, ela vai ser aquele laço, ela vai ser aquela segurança, ela vai ser aquela tua reserva de paz, né? Aquela tranquilidade no momento difícil, né? Até assim, para que acontece, né, com muitas mulheres, né, que ficam em relacionamentos abusivos, né, porque elas não têm condição, né, de se manter sozinha. Então, assim, é muito importante que a mulher ela tenha essa condição de se manter sozinha. Tem aquele Os livro, né, perfis são diferentes, né, de acordo com o gênero, e cada casal tem também a sua dinâmica de distribuição do dinheiro. Tem casal que gosta de ter contas separadas, tem casais que gostam de ter contas conjuntas. Por princípio, o dinheiro do casal é da família, né? Não tem a história do meu dinheiro, do seu dinheiro. Afinal de contas, quando se casa, os dois viram um só. Mas o perfeito. fato é que cada casal tem a sua dinâmica. E é importante ter essa reserva de emergência da família e de você como pessoa individual, porque Isso. nós sabemos que hoje muitas mulheres se submetem a uma situação difícil dentro de casa, relacionamentos abusivos, não É, somente com o marido, mas às vezes até com a primeira família, com os pais, né? Porque não isso. tem condições de se sustentar e tem esse medo de se sair de casa, passar por uma situação mais difícil ainda. Então, é importante ter essa reserva de emergência. Agora, quais são as características dessa reserva de emergência, não é? Existe uma cultura dentro da educação financeira de que ela deve ser uma reserva de 6 meses do seu Sim, custo de vida mensal. Você pega tudo que você gasta, água, luz, telefone, aluguel, soma todo aquele gasto que você tem por mês, multiplica por 6. Essa é a sua reserva para emergências, né? Eu gosto de calcular isso de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou servidora pública. Eu tenho uma estabilidade. Para eu ter, não é que eu não possa jamais perder o meu emprego, mas eu tenho que fazer uma coisa muito errada, tem que ser uma situação realmente extrema para chegar ao ponto de eu perder o meu emprego. Então, para o meu caso específico, a minha reserva de emergência pode ser um pouco menor. Já para outros casos de pessoas que têm uma renda mais variável ou que têm uma situação de saúde mais delicada, a reserva de emergência pode ser sim maior, né? Então, apesar de perfeito. existir esse padrão dos 6 meses, mas ele não é rígido, tem que ser averiguado de caso a caso. Outra característica da reserva de emergência é que ela tem que ter liquidez imediata, né? O Isso. que é a liquidez imediata? Na hora que você precisa, você tem que poder resgatar esse dinheiro imediatamente. Outra característica da reserva de emergência é que ela tem que estar aplicada num produto de altíssima segurança. Você não vai Perfeito. arriscar exatamente no momento de necessidade, da emergência, da periculosidade, você perder aquele dinheiro porque aplicou no risco. Isso, é. Então, assim, no caso, a alta liquidez, né, seria você é,
tipo a poupança, né? Que muitas pessoas têm alta liquidez, né? Né? Você E o vai mais abrir de seguro qualquer do que a hora. poupança, um Tesouro Selic, Perfeito. né? Que é Exato. mais Tem os seguro e mais CDBs também. rentável Isso, do que a isso. poupança. Eu falo da questão da poupança pela própria cultura, né, do brasileiro, assim, enfim, mas como você mesmo falou, né, é bastante importante ver essa questão da segurança mesmo, né? Então, a reserva de emergência, eu, quando também estou com meus mentorandos, eu tenho que dizer o seguinte, olha, eu peço o que eu indico são 6 meses, no mínimo, mas, assim, eu sempre digo, quanto mais você tiver, melhor. Porque questão de desemprego, né? Assim, a pandemia mesmo, inclusive o próprio negócio, né? Eu já atendi também, né? Assim, atendo nanoempreendedoras, né? Então, o empreendimento, ele tem que ter a reserva de emergência também, né? Porque vai tirar de onde? Quantas empresas quebraram nessa época da pandemia? Foi muito. Por quê? Porque as pessoas não pensavam nisso. Ah, não, nunca vai acontecer. E não tinha essa questão da reserva de emergência e acabou. Né? Então, muita gente teve que morar na rua, não tinha como pagar aluguel não, aqui em Recife e no Brasil todo, né? Acredito. Mas, então, quando acontece essas coisas, não é que a pessoa vai ficar desejando acontecer uma coisa ruim, mas a gente tem que se preparar para tudo, E né? é É, bíblico, né? Existem várias passagens na Bíblia que diz que você deve sim, né, fazer a sua reserva, acumular nos momentos da vasca gorda. Existe a história mais célebre, né? José do Egito, que leu o sonho do faraó, onde você devia, né, fazer a sua reserva, acumular sementes, acumular tudo na época das vacas gordas, porque depois o Egito teria 7 anos de vaca magra. Existem vários versículos em livros diferentes na Bíblia que ensinam isso, que você deve fazer a sua reserva na época da vaca gorda, na época que você tem o grande projeto de arquitetura, na época em que você tem a sua loja, Natal, Dia das Mães, Dia da Criança, quando nessas épocas de celebrações, quando você vende mais, tem os picos de venda, fazer a reserva para na época que você não tem pico de venda, que você não tem grandes projetos, você ter ali o seu orçamento equilibrado. perfeito. E muitos animais fazem isso, né? A própria natureza, né? Ela ensina muito para a gente, né? Sim, Então, a gente pode aprender com tudo, né? Até com os animaizinhos, né? Então, eles exatamente. A ensinam natureza é muito muito. sábia, Pois é. Então, se né? a gente observar, né? Observar mais, assim, com aquela sensibilidade, a gente vai aprender muita coisa, né? Exatamente. E essa reserva ela é feita através dos investimentos, mas outras vantagens de investir é a gente deixar um legado, evitar Isso. um estresse, melhorar relacionamentos familiares. Quantos relacionamentos familiares não são abalados porque a pessoa está endividada, porque a pessoa está com a corda no pescoço, e aí começa a ter esse nervoso, esse estresse, desconta na família, perde o emprego, não sabe como vai sustentar a família, gera uma preocupação, chega em casa, a esposa, o esposo, o filho diz um ai, e a pessoa já desconta tudo ali, né? Isso mesmo. Muitos casos de suicídio, depressão, são por causa de problemas financeiros que poderiam ser evitados através dos investimentos, né? Perfeito. A questão da Perfeito. independência da mulher, que nós já falamos aqui, você ter a liberdade de trabalhar e viver onde você quiser, liberdade geográfica, cultural, profissional, de você não precisar se matar de trabalhar porque você tem conta para pagar, você se dá ao luxo de trabalhar o tempo que você acha que deve e naquilo que você acha que deve, de você escolher os projetos que você vai enfrentar. Por quê? Porque por trás de você existe um patrimônio que te dá uma renda passiva e que te dá uma segurança de poder dizer não para determinadas coisas, dizer não para horas abusivas de trabalho, para Com chefes certeza. que fazem abuso moral, abuso Isso. emocional.
A gente pensa que só o Exatamente. dinheiro por dinheiro, se você fala de dinheiro, você é um mercenário. Não, é uma questão de segurança, de saúde emocional, psicológica, de qualidade de Perfeito. vida. Não entrar na corrida dos ratos. Eu e a Exato. Catarina nunca entramos na corrida dos ratos, né, Catarina? Graças a Deus. Mas muita gente em diversas profissões dentro da arquitetura, a Catarina falou no começo do nosso podcast, né? São obrigadas Isso. a exibir um status que no início de carreira as finanças do seu rendimento não cobre esse status. Então, cada vez que você recebe mais dinheiro, você é obrigada a exibir um maior status, Pois é, né? você E aí, aumenta sua conta bancária e aumenta mais ainda seu padrão de vida. E seu o padrão de resultado vida. disso E aí você está é a sempre corrida correndo dos ratos. atrás, você está sempre É, tentando ganhar mais para poder pagar mais coisa, porque o seu custo de vida exato, está cada vez mais alto. Então acaba que você não trabalha para você, você trabalha para pagar os outros. exatamente. Sempre atrás de Você, pagar os outros, de gastar, é um financiamento, é um juro, financiamento do carro, financiamento da casa, e nada é para você, nada é é, seu, você não você, se paga. você não respira, né? Você não tem qualidade de vida. Porque, assim, acho que o mais importante, né, de você ter essa questão de uma educação financeira é você ter qualidade de vida, né? Eu acho que qualidade de vida ela é essencial, né? E você ter a qualidade de vida, você está feliz, né? Você está pleno, né? Eu acho que isso é perfeito. Não está tendo que passar coisas, não está tendo que, infelizmente, depender do SUS, né? Que assim a gente sabe que é complicado. A gente não tem que depender só do INSS, né? Como tem muitos que chamam, né? A sigla, isso nunca será suficiente, né? Então, isso é muito importante, né? Essa questão da educação financeira, para a gente não ficar, né? Não ser uma marionete, né? Pois é, muita gente tem esse tabu com dinheiro, mas nenhuma pessoa vai chegar para você e dizer que não tem o desejo de ser feliz. Todas as pessoas querem ser felizes, querem ser independentes, querem ser autônomas. Muitas Isso, pessoas têm o desejo no seu coração de poder contribuir com a sociedade, ajudar os outros. Agora, isso. imagine se você, sem dinheiro, você ajuda os outros, com o dinheiro, quanto mais você poderia ajudar? Exatamente, E nós, exatamente. educadores financeiros, levamos a principal mensagem de que o dinheiro ele não é o fim. O dinheiro ele é a ferramenta para você alcançar os seus objetivos, a sua Perfeito. felicidade, a sua segurança, a sua independência, segurança emocional, qualidade de vida, segurança física, liberdade geográfica, liberdade profissional, certo? Isso, Então, a educação financeira ela não se trata só de você ficar rico, ela se trata de você ter uma infraestrutura, de você ter condições de alcançar o seu propósito de vida. Para que você veio para a Terra? Para sofrer é que não foi. pois é. Perfeito, Todos assim. nós viemos para ser felizes e fazer feliz, cada um à sua maneira, né? Influenciar positivamente todas as pessoas que estão ao nosso redor. E o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta para que nós possamos alcançar esse objetivo. Acho que essa é a principal mensagem de todos nós, educadores financeiros. Perfeito. Gente, foi maravilhosa a nossa conversa aqui hoje. Nós estamos chegando ao final de mais um capítulo do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, né? Se vocês têm uma opinião diferente da nossa, nós adoraríamos saber. Sigam a Catarina nas suas mídias sociais. Quais são, Cati? O arroba Catarina Financas, que é no Instagram, né? E o do LinkedIn também está como Catarina Tavares, educadora financeira. Porque ele tem no LinkedIn ele tem uma siglazinha, né? Mas, Uhum. enfim, eu estou lá como Catarina Tavares, educadora financeira. Por enquanto, são as minhas duas mídias sociais. Eu agradeço demais, Denise, assim, foi excelente, foi maravilhoso nosso encontro. Que a gente cada vez fique melhor,
nessa vida, né? Que a gente tenha mais qualidade de vida, que a gente seja pleno, que a gente seja feliz. Que eu acho que isso aqui é o que vale. A gente está feliz, a gente está em paz, a gente está seguro, a gente está em harmonia com a gente e com quem está perto da gente, né? Eu acho que isso é essencial para um mundo, a gente levar o que é bom, né, para as pessoas, né? E também receber o que é bom, né? A gente acolher e ser acolhido. Eu acho que isso é que faz um diferencial, né? Eu agradeço demais a você a oportunidade, viu? Eu é que agradeço a sua presença aqui, abrilhantando aqui o nosso programa, não é? Obrigada. Eu me despeço de vocês e não se esqueçam, se vocês quiserem aprender mais sobre finanças, investimentos, educação financeira, aproveitando desse momento em que a Selic está prestes a mudar a curva de juros, não esqueçam de entrar em contato comigo. Estou no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcast. Beni Investe em todas as mídias sociais, inclusive no Insta. E até o nosso próximo episódio.